Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o reboco de uma casa. Nós terminamos tanto a parte interna como a parte externa, como vocês podem ver. Na base, a mais ou menos 1,5 m do solo, nós aplicamos impermeabilizante, nós colocamos massa polimérica e só depois chapamos o reboco. Vou aplicar também posteriormente uma tinta asfáltica, uma vez que não sei quando subirá uma casa aqui nesse terreno, e caso subisse logo na sequência, nem precisaria reforçar a impermeabilização. Mas como eu não sei quando vão construir aqui, eu vou impermeabilizar de maneira mais adequada aqui. Eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo de uma forma simples e direta o que são as taliscas, as mestras, a diferença entre emboço e reboco, quando aplicar impermeabilizações e quais os acabamentos usar. E no final, como sempre, eu mostro os valores dos materiais utilizados nessa obra. Bom, vamos lá. Nós já fizemos a calçada, fizemos a frente aqui. Depois eu farei um vídeo só com esses temas. Nós já compramos todo o piso e revestimento e também já instalamos boa parte dos batentes, como pode ser visto aqui. Mas o tema de hoje é o reboco. E para fazer o reboco, o pedreiro começa verificando se a parede está aprumada e alinhada. Antes da argamassa é importante umedecer a superfície para evitar que a parede roube a água da mistura. A primeira camada, na verdade, que fica abaixo do reboco é o chapisco. Ela é uma argamassa mais fluida e áspera, lançada sobre a alvenaria, como vocês podem ver nessa parte aqui. E ela cria uma aderência para as próximas etapas. O traço do chapisco é 1:3, ou seja, uma lata de cimento para 3 de areia usinada. Como falei, essa mistura deve ser mais fluida e é lançada na parede com uma vassoura, por exemplo, ou com uma colher de pedreiro, como a gente fez aqui. Depois do chapisco, a gente vai nivelar as paredes, colocando primeiro taliscas, que são pequenos pontos feitos com caco de cerâmica, por exemplo, sobre uma pequena porção de argamassa, que vão marcar a espessura desejada das mestras, após esticar a linha de pedreiro e ficarem na mesma altura. Todas as taliscas na mesma altura. As mestras, por sua vez, são faixas contínuas de argamassa, formadas a partir das taliscas, ou seja, a gente delimita a altura de maneira igual em alguns pontos da parede e puxa uma faixa de argamassa na vertical. Elas servem de guia para apoiar a régua durante o sarrafamento, que nada mais é do que o nivelamento com a régua e que remove todo o excesso da argamassa que ficar acima dessa demarcação. Ela vai determinar a espessura da argamassa, que garante que a parede fique nivelada e sem ondulações. Na sequência, a argamassa é chapada com uma colher de pedreiro. Em algumas regiões são divididas em duas partes, né? O emboço, que seria a massa grossa, e o reboco, que seria a camada final mais fina aplicada sobre o emboço. Aqui no estado de São Paulo não existe essa divisão de nomenclatura. Aqui é uma massa única e chamamos tudo de reboco. E o acabamento final é dado por vezes com a desempenadeira, um pouco d'água e por vezes desempenadeira e filtro. A espessura do reboco com camada única na parte interior da casa deve ser entre 1,5 e 2 centímetros. Aqui eu não consigo mostrar, que já foi requadrado. E na parte exterior pode ser entre 3
Desculpa, deve ser entre 2 e 4 centímetros. Não é aconselhável fazer mais fino, uma vez que seria mais difícil de corrigir o prumo e o nivelamento da parede de uma alvenaria comum. A gente teria risco de fissuras e deslocamento. A argamassa, ao secar, sofre retração. Uma camada fina pode secar rápido demais e não ter corpo suficiente para resistir às tensões e movimentações da base, levando a fissura e deslocamento, como eu falei. E, por último, se fizesse mais fina, ela não atenderia à norma. Quanto ao traço da argamassa do reboco, ele tem um traço 1:6, ou seja, uma parte de cimento e 6 partes de areia, sendo 3 latas de areia média e 3 latas de areia fina. Normalmente a gente faz essa mistura de granulação de areia. Uma coisa importante também para a gente falar é que o acabamento depende do uso da parede. Numa parede como essa aqui, por exemplo, na área gourmet, somente o reboco sarrafiado já é suficiente, pois a parede vai receber revestimentos como cerâmica ou porcelanato. Nesses casos, não há necessidade de desempenadeira ou feltro, que dá um acabamento mais fino ao reboco. A desempenadeira é usada quando a parede receber a massa corrida, um outro acabamento liso, como essa área da sala, que vai receber, no nosso caso, massa corrida. Ela deixa a superfície uniforme e pronta para esse preparo. O acabamento com feltro, que pode ser feito com espuma ou um pedaço de isopor, é indicado quando a parede será pintada diretamente no reboco, sem massa corrida. Ela corrige pequenas imperfeições e cria uma textura que facilita a fixação da tinta, principalmente nas áreas externas. Outra coisa que a gente pode falar dessa fase é impermeabilização em áreas externas e ambientes úmidos. É fundamental impermeabilizar o reboco, usando, como fizemos aqui, aditivos misturados na argamassa, tipo Veracity, que é a marca comercial. Eu também passei impermeabilizante polimérico, conhecido como Vedatop, que também tem esse nome comercial. Passamos ele em 3 demãos e de forma cruzada, com uma brocha, e com isso tudo a gente evita infiltrações e prolongamos a vida útil do reboco. Além do quintal aqui, nós fizemos impermeabilização do banheiro e também dessa área de luz. A gente aplica esse impermeabilizante 1,5 m do solo. Então, como vocês viram, o reboco tem um papel não apenas estético, mas é estrutural também. Você não pode fazer ele muito fino, como algumas pessoas acreditam. Ele protege a alvenaria, nivela a parede e garante a qualidade para os acabamentos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a massa de correção. Era uma camada final de argamassa que aplicamos sobre o contrapiso. Ela tem 3 funções principais: nivelar o contrapiso bruto, garantir o caimento das áreas como quintais, banheiros e área de luz. É fundamental dar uma leve inclinação para que a água escoe pelo ralo. E também criar uma superfície ideal para que a argamassa colante do piso final se fixe com segurança. Para fazer a regularização, a correção, você precisa de poucos materiais e ferramentas. Cimento, material que dá resistência. Areia, granulação média é ideal. Areia muito fina ou muito grossa pode prejudicar a qualidade da massa. Água, usada para dar liga na mistura. E com relação às ferramentas, a gente vai precisar de régua de alumínio, ferramenta principal para nivelar a massa, desempenadeira de madeira ou plástico para alisar a superfície, nível bolha para conferir o nivelamento, e é isso. São essas ferramentas que a gente precisa. Quanto à massa de regularização, tem esse nome curioso, massa farofa.
A razão é a consistência dela. O traço ideal é de 1 parte de cimento para 5 partes de areia. Ou seja, 1 lata de cimento para 5 latas de areia. O ponto é o mais importante, a gente adicionar água aos poucos. A massa deve ter uma consistência seca. Esfarela se você não apertar. Essa consistência evita que a massa escorra e ajuda na secagem rápida, além de reduzir fissuras. Com a massa pronta, a gente faz limpeza do contrapiso, deixamos livres de poeira. Normalmente a gente joga um pouco d'água e um pouco de cimento para formar uma nata para melhorar a aderência. Aqui também nós usamos as taliscas e as mestras guias para marcar a altura do piso e facilitar o nivelamento. Depois distribuímos essa massa farofa sobre a área demarcada com alturas determinadas pelas taliscas e pelas mestras. E depois a gente sarrafeia uma régua, geralmente de alumínio. Apoiamos ela nas 2 extremidades, sobre as guias, e arrastamos a régua em movimento de serra de um lado para o outro. Isso vai remover o excesso de massa e deixar a superfície nivelada. Depois, com a desempenadeira, nós damos um acabamento final, alisando a superfície. Com o traço e a técnica certa, você garante um bom resultado. O piso vai ficar pronto para receber o revestimento que a gente escolher. Bom, vamos à parte que muita gente gosta, que são os custos dos materiais, para vocês terem uma ideia de quanto eu gastei para fazer o reboco de toda a casa, além da massa de regularização. E eu vou colocar junto nisso tudo aí as caixinhas de parede também, que são baratas. Então, para fazer o reboco, nós utilizamos 42 sacos de cimento. Um saco está em média R$ 31,80. Então, perfez R$ 1.335,60. Nós também utilizamos areia, 8 metros de areia, 8 metros cúbicos. 1 metro aqui em Sorocaba é R$ 125, e ficou esses 8 metros em R$ 1.000. Perfazendo o reboco, R$ 2.335,60. Só uma curiosidade, se você compra um caminhão fechado de 6 metros de areia, você vai pagar R$ 125. Mas, se você comprar picado, por exemplo, 1 metro, você vai pagar de 180 a R$ 200. Então, procura fazer os cálculos certos para comprar caminhão fechado e ficar mais barato, que o valor tem uma diferença bem grande. Com relação ao chapisco, foram 12 sacos de cimentos, como eu falei, R$ 31,80 mais ou menos cada um, deu R$ 381,60. Nós utilizamos para o chapisco 1,5 metro de areia, R$ 125 no metro, como eu falei, no caminhão fechado, deu R$ 187,50. O que perfez R$ 569,10. A impermeabilização, eu queria mostrar outro banheiro lá, mas não consigo passar aqui, sou meio grande. A impermeabilização, então, eu utilizei 5 caixas poliméricas, cada caixa R$ 39,99, ficou R$ 199,95. Comprei 1 litro de Vedacity para impermeabilização, ficou R$ 80. Então, para impermeabilização eu gastei R$ 279,95. Impermeabilizei aqui o quintal, os 2 banheiros e a área de luz. Então, como eu falei, vou incluir as caixinhas. Paguei R$ 1 cada uma. Comprei 80 caixinhas, então ficou R$ 80. Que com relação ao reboco, eu não coloquei o preço do Vedalite, que a gente mistura com a massa do reboco, mas porque a gente já tinha aí, mas se você for comprar, está em média R$ 170, R$ 180. Agora, com relação à massa de regularização, a massa de correção, nós gastamos aqui 20 sacos, R$ 31,80 cada, como eu falei.
ele fez R$636 e 4 metros de areia, que no caminhão fechado está R$125 mais ou menos, porque o caminhão fechado de 6 metros, nós pagamos 750, mas aqui a gente utilizou 4 metros, que deu R$500. Para a massa de correção, regularização, então no total ficou R$1.136 exatos. Assim, somando o reboco, o chapisco, a impermeabilização e a caixinha, o total disso tudo deu R$3.264,65. Então, você vai gastar mais ou menos, se for aqui na nossa região, R$3.300 para fazer o reboco, o chapisco e a impermeabilização. Uma casa de 100 metros, que tem um quintal como esse daqui, 2 banheiros e uma área de luz. E a massa de regularização, a massa de correção, ficou R$1.136. Então é isso. Eu vou mostrar a instalação do batente, como foi feito aqui, e vou passar os valores para você também. Além do que, a gente já começou a fazer a instalação aqui da água fria e água quente, também no início, mas eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Vocês podem ver aqui, nesse banheiro. Então é isso, nós temos vídeos de todas as fases. Todas as fases eu coloco o valor gasto. Se você quiser saber o total até aqui, você assiste o vídeo e soma tudo. Você sabe quanto eu gastei de material. Você vai ter uma ideia. E deixa claro que esses são os valores referentes ao material. Tá bom, pessoal? Então até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo.